Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Fábio Pereira. Uma alegria estar mais uma vez com você nesta caminhada de Quaresma, nesse grande retiro espiritual. Hoje é sábado da segunda semana da Quaresma. Que bênção! Estamos encerrando já uma semana, a segunda semana do nosso tempo de quaresmal, caminhando para celebrar a Páscoa do Senhor. Que bênção, né? Queridos, vamos iniciar nosso retiro espiritual de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O sangue de Cristo derramado na cruz esteja sobre mim, sempre entre eu e o inimigo. Sangue de Cristo derramado na cruz esteja sempre entre eu e o inimigo. Espírito Santo, derramai sobre nós a tua graça e a tua presença. Espírito Santo, renovai a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos viver santamente este dia de retiro espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema de hoje do nosso retiro espiritual é: a paixão de Cristo obrou nossa salvação a modo de redenção. Vamos lá, vamos pegar aqui um texto bíblico para a gente iniciar. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler? Acompanhe aí. Não por ouro nem por prata, que são coisas corruptíveis, haveis sido resgatados da vossa vã existência, que recebestes de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imolado e sem contaminação alguma. No outro lugar diz o seguinte, em Gálatas 3,13: Cristo nos remiu da maldição da lei, feito ele mesmo maldição por nós. E dito o apóstolo, feito maldição por nós. Jesus se fez livremente maldição por mim e por você, amados. Pensa numa coisa que é assim forte, é você ver que Cristo, não simplesmente, mas foi por amor que ele se entregou a cada um de nós, por cada um de nós na cruz. Trazer em si toda a nossa humanidade, ele assumiu sobre si todas as nossas dores pregado na cruz. Vamos ver aqui. Pelo pecado, o homem estava escravizado de dois modos. Qual é o primeiro modo? Pela servidão do pecado. Foi o primeiro modo. O segundo modo, quando ao reato da pena pela qual o homem estava ligado, segundo a justiça de Deus. Então vamos ver o primeiro ponto. Primeiro pecado, pelo pecado o homem estava escravizado de dois modos. O primeiro, pela escravidão do pecado. Todo, diz aqui em João, capítulo 8, versículo 34. Diz assim: todo o que comete pecado é escravo do pecado. Em 2 Pedro 2,19, todo o que é vencido é escravo daquele que venceu. Ora, para o diabo venceu o homem, induzindo-o ao pecado. O homem foi feito escravo do diabo. Então, pela servidão ao pecado, a humanidade ela se tornou escrava. Gente, às vezes a gente acaba de confessar um pecado grave ou mortal, ou até pecado leve, mas logo em seguida a gente já comete o mesmo pecado ou outro pior, ou no mesmo patamar, né? Mesmo nível. E nós vamos cometendo um atrás do outro e aquilo vai se tornando tão comum que o pecado, a amizade com o pecado já está tão intensa que não se sente mais remorso, não se sente mais dor, não se sente mais a secura espiritual, porque está tão tranquilo, tão zen, entre aspas, né? No entanto, se instalou ou se instala
a morte. Como nós já sabemos, o salário do pecado é a morte. E como nós precisamos entender os desafios da nossa vida, porque caso contrário a gente não vai saber lidar com estes desafios. Vamos ao segundo ponto. Quanto ao reato da pena pela qual o homem estava ligado, segundo a justiça de Deus. E esta também é uma escravidão, pois é próprio do escravo sofrer o que não quer, ou ao contrário, o homem livre que pode dispor de si mesmo com que ele pode se dispor, sendo a paixão de Cristo uma manifestação suficiente e superabundante pelo pecado e pelo reato do gênero humano. E sua paixão foi um como preço pelo qual fomos livrados de uma ou outra escravidão. A satisfação pela qual satisfazemos por nós ou por outrem é considerada um preço pelo qual nos reunimos do pecado e da pena, segundo a Escritura. Daniel 4, versículo 24. Redimi os teus pecados com a esmola. Ora, Cristo, queridos, ele satisfez, não certo dando dinheiro, nem por qualquer forma semelhante, mas dando-se a si próprio. Não foi dando dinheiro para pagar a liberdade da humanidade, não. Não. Foi o derramamento do seu sangue para que nós pudéssemos ter vida. O homem pecando contraiu uma obrigação, tanto para o homem como para o diabo, pois pela culpa ofendeu a Deus, sujeitou-se ao diabo pelo seu consentimento. Então, quando chegamos a ofender a Deus, interessante a gente pensar nisso, porque só é possível nós sabermos que Deus está ofendido porque ele assumiu a nossa carne. Portanto, não é Deus que se sente ofendido, mas a carne humana que se sente ofendida pela atitude de humanos, como qualquer um de nós somos. Quanto à pena, o homem contraiu principalmente uma obrigação para com Deus, como supremo sujeito, e para com o diabo, como seu algoz, segundo aquilo diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25. Para que se não sucede que o teu adversário te entregue ao juiz e que o juiz te entregue aos seus ministros. É o anjo cruel da pena, como interpreta São João Crisóstomo. Então, amados, nós podemos ver que a escravidão do pecado se está instaurado, ou sedimentado, ou selado, ele gera morte. Gera escravidão ao diabo, autor de tudo, isso aí, toda ação de mal no mundo. Acaba se tendo preso, se torna preso, não consegue sair, não consegue dar passos. E aí a pessoa vai morrendo, até porque aquilo que está nela, cada dia que ela vai assumindo, ela vai se tornando cada vez mais uma pessoa frágil, mais morta, por causa do pecado que ela vai dando assentimento a ele, vai acolhendo o pecado, e quando acolhendo o pecado, ela vai acolhendo quem? Aquele que é o autor do pecado, que vai gerando pecado e morte. Com o pecado gera a morte. E como nós precisamos entender cada vez mais que as mortes que vão sendo geradas no mundo, elas têm consequências, né? Vão sendo consequências destruidoras na vida de cada pessoa. Veja, na parábola do filho pródigo, são dois irmãos. O mais novo quer dar a volta pelo mundo, quer conhecer todas as coisas. Gente, que dor de cabeça pro pai, né? Ter que dar parte da herança para o seu filho.
sabendo que iria acontecer, porque o pai já viveu, era um homem vivido, sabia muito bem que podia acontecer com um desmiolado como era aquele filho dele, queria sair ao mundo, queria conhecer todas as coisas. É alguma coisa diferente de hoje? Não, gente. Tem muito desmiolado hoje. Tem muitos que pedem a sua herança, tem muitos que nem pedem a herança, nem tem, e sai mesmo assim no mundo, batendo perna no mundo, e vão se perdendo, alguns se perdem, e talvez nunca retornem à sua casa. Talvez por causa do orgulho, do jeito que saiu de casa, e não tem vergonha, aliás, tem vergonha de pedir para voltar. Quantos nós sabemos que andam por aí fazendo exatamente isso, vivendo esta experiência, tendo esta experiência que não é uma experiência positiva, é negativa totalmente, destrói a vida daqueles que querem amar, ou melhor, que são amados. A parábola do filho pródigo quer realmente mostrar que Deus é um pai misericordioso, um pai que nos fez livres e que nos deixa livres para escolher o caminho para seguir. Esse pai não nos prende em nada, não prende a gente a nada, nem a ele mesmo, porque ele respeita a nossa liberdade. Saiba que você tem liberdade, Deus respeita a tua liberdade, porém Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai desistir de nós, porque Ele nos ama intensamente e não quer perder um sequer. Então você é muito precioso aos olhos de Deus. Você tem valor, um valor imenso. Nós somos, pelo batismo, filhos de Deus. Amados, façamos nosso estudo bíblico de hoje. O nosso estudo bíblico de hoje está, vamos tirar aqui, em Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 3, versículos de 11 a 32. Capítulo 15 de Lucas, versículos de 1 a 3 e continuando do versículo 11 ao 32. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom retiro. Shalom.